Oi, gente, uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe sua vida. Gente, estou passando aqui, gente, como prometido a vocês, para dar a continuidade, tá certo? Acerca da mensagem de Saulo, né? Louvado seja Deus. Então, como eu disse no outro vídeo, gente, que no coração de Saulo só havia ódio, só havia espaço para perseguição, né? Só havia isso na vida de Saulo. Mas como nós aprendemos que Saulo precisou, né, ter um encontro com o Senhor. Para quê? Para ele, em primeiro lugar, deixar de ser a pessoa que ele era. Que tipo de pessoa ele era? Uma pessoa perseguidor. Uma pessoa que perseguia. Mas o que eu quero aprender juntamente com vocês é acerca da vocação, do chamado de Saulo, né? Então louvado seja Deus. Aqui nós vamos ver que Saulo, chamado pela vontade de Deus, ou seja, Saulo não se tornou um apóstolo do Senhor porque simplesmente Saulo quis. Não, nada disso. Saulo se tornou um apóstolo do Senhor. Tá certo? Por quê? Saulo, dentro do ventre da sua mãe, Deus já tinha, tá certo, um plano. Deus já tinha um projeto para a vida de Saulo. Tá certo? Só que Saulo, na sua vida, no seu crescimento, ele foi tomando caminhos diferentes, né? Porque Deus tem para todos nós um plano, um projeto, uma obra, um chamado, tá certo? Uma vocação, né? Louvado seja Deus. E Deus, aqui nós vamos ver que a partir do momento que ele teve um encontro com Saulo e Saulo com ele, a vida de Saulo mudou. O pensamento de Saulo foi transformado, a forma de Saulo ver a obra do Senhor foi mudada. Né? Então nós aprendemos dentro dessa revista que Saulo deixou de ser perseguidor para ser um defensor da doutrina do Senhor, da palavra do Senhor. Tá certo? E o que nós aprendemos com isso? Que da mesma forma que Deus teve um encontro com Saulo e o convocou para uma grande obra, Deus também quer ter um encontro com você. Deus também quer fazer de você um homem, uma mulher, pregador ou pregadora do Evangelho. Tá certo? Mas para isso acontecer na minha e na sua vida, é preciso que nós venhamos abrir o nosso coração. É preciso ter, tá certo? É preciso que nós venhamos ter um encontro com o Senhor. Né? Louvado seja Deus. E aqui então nós aprendemos que Saulo chamado pela vontade do Senhor, de Deus. Ou seja, não foi pela vontade de Saulo, mas foi pela vontade de Deus que Saulo se tornou, tá certo, um apóstolo do Senhor, né?
Louvado seja Deus. Olha para você ver como é importante nós meditarmos na palavra do Senhor. Vejamos, Deus, ele chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino, né? Deus olhou lá de cima, mesmo vendo Saulo com o seu coração voltado para perseguição, Deus já tinha um plano traçado para a vida de Saulo. Só que Saulo então não sabia. Então, a partir do momento que Deus teve esse encontro com Saulo, aquele plano, aquele projeto que Deus tinha em seu coração, na vida de Saulo, Deus colocou ali em prática. Hoje nós aprendemos nessa lição que Saulo teve a sua vida transformada. Todos os hábitos e costumes, tudo que Saulo fazia, deixou de fazer, porque ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui nós aprendemos, olha para você ver o que diz no livro de Atos, capítulo 9, diz assim, ó: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. De quem que Deus aqui nesse versículo do livro de Atos está falando? Está falando acerca de Saulo. Deus, ele manda o teu servo Ananias, né, ir até Saulo e pôr-lhe a mão, né, e falar para ele da grande obra que Deus tinha na vida dele. Por quê? Quando Deus usa Ananias, envia Ananias para poder falar ter aquele encontro também com Saulo, o encontro de Deus com Saulo fez com que Saulo perdesse a sua visão. Deixou então de enxergar por 3 dias, né? Então Saulo foi levado para uma cidade, tá certo? E nessa cidade ele ficou na casa, ali em uma casa, em uma rua por nome de Rua Direita, né? Louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção é que Deus não desistiu da vida de Saulo, mesmo sabendo que Saulo era alguém que tinha no seu coração um grande ódio pelos cristãos. Mas mesmo Deus vendo o que Saulo era, o que Deus fez? Deus o tirou. Deus mudou a história, a trajetória, o pensamento, a conduta na vida de Saulo. O que eu aprendo com isso? Não sei quais são os seus defeitos, tá certo? Não sei quais são os seus hábitos e costumes do seu dia a dia. O que eu sei é que da mesma forma que Deus mudou a história de Saulo, Deus deseja mudar a sua história. Do mesmo jeito que Deus mudou a mentalidade de Saulo, Ele quer mudar a sua mentalidade e fazer de você um grande instrumento nas mãos dele. E você não sabe, mas existe um plano, tá certo? Existe um projeto de Deus para a sua vida. E independentemente, tá certo, dos hábitos, dos seus erros, Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai abrir mão dos seus filhos. Deus não vai abrir mão do seu esposo, nem da sua esposa, dos seus vizinhos, porque existe uma obra, existe um plano, tá certo, no coração de Deus para cada um de nós.
Tá certo? Mas que para que este plano se torne em prática, é preciso que nós venhamos aceitar a Cristo como Salvador. Deixar Jesus nos moldar. Deixar Jesus entrar em nossas vidas e fazer morada. Tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, queridos. Então, queridos, olha para você ver que maravilha. Algo extraordinário, tá certo, que aconteceu na vida de Saulo, tá? Eu vou estar, querido, dando a continuação aqui, tá certo, neste ensinamento, tá? Que Deus abençoe a todos, tá? Não deixe de assistir. Se você gostar, deixa o seu like, comente, tá? Deus abençoe.